Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de julho de 2022, são 8 horas da manhã. E o Lula amplia vantagem sobre o Bolsonaro na disputa ao Planalto, diz pesquisa por telefone. Apesar dos bilhões despejados pelo Planalto na economia, o Bolsonaro segue amplamente rejeitado e agora ainda mais distante do petista na disputa eleitoral. O fato é que a nova rodada eleitoral do Instituto FSB Pesquisa, que é uma pesquisa feita por telefone e dá resultados piores do que as pesquisas presenciais pro Lula, que tem um eleitorado mais pobre que não entra nessas pesquisas, ela mostra crescimento do Lula mesmo nos setores mais beneficiados. É um banho de água fria para Bolsonaro e seus aliados, que tinham a esperança de ver o uso bilionário da máquina estatal elevar a expectativa do voto do presidente na disputa pela reeleição. E o Lula, nessa pesquisa, ele vinha tendo uma oscilação para baixo pequena, mas ainda assim uma oscilação para baixo, e isso vinha acontecendo nas pesquisas por telefone, que não mostram o que acontece entre o eleitorado mais pobre. Mas então, mesmo nesse eleitorado mais abastado, o Lula está crescendo e a revelia das bondades eleitorais do Bolsonaro. Essa é uma notícia que vai incendiar a campanha. E o Auxílio Brasil de R$ 600 já chega defasado e as famílias cortam alimentos para sobreviver. Aqui uma outra demonstração de que esses R$ 200 a mais não vão ajudar Bolsonaro. Acréscimo de R$ 200 no benefício federal será temporário e muda muito pouco a situação dos mais vulneráveis. Principal aposta do governo eleitoral nas eleições desse ano, o Auxílio Brasil de R$ 600 ainda nem foi pago, mas já chega defasado para cerca de 20 milhões de famílias, que isso dá quase 100 milhões de famílias, quase 2/3 do eleitorado, em situação de pobreza, essas famílias que vão receber o benefício. O acréscimo de R$ 200 liberado de forma temporária de agosto a setembro, 2 meses, e o benefício original é de 400, não vai trazer de volta ao carrinho itens básicos que deixaram de ser consumidos, como carne, leite e seus derivados. O benefício extra não comprará o mesmo que o brasileiro comprava em 2020, quando o auxílio emergencial de 600 foi pago por causa da pandemia do coronavírus e elevou a aprovação do governo. Naquele ano, com R$ 200 no supermercado, o consumidor levava para casa 18 itens e agora não leva quase nada. E o Lula dispara na pesquisa FSB e ele sobe de 10 para 13 pontos de vantagem. Enquanto isso, o Bolsonaro tem 31 e o Ciro mantém 9 e Tebet 2. O que acontece nas pesquisas por telefone? Bolsonaro, Ciro e Tebet, eles são mais beneficiados porque esse eleitorado atingido por pesquisas por telefone é menos pobre do que a grande maioria do eleitorado. Então, realmente, uma quantidade bem expressiva de pessoas muito pobres ficam de fora dessas pesquisas. Assim mesmo, o Lula subiu 3 pontos percentuais. Estudo aponta que casos de violência política no país devem aumentar e uma notícia estarrecedora: o Grupo de Investigação Eleitoral já contabilizou 214 ocorrências de crime político somente no primeiro semestre deste ano.
Vejam bem, estão acontecendo vários crimes políticos pelo país que não estão tendo a mesma repercussão do que aquele que ocorreu em Foz do Iguaçu com um bolsonarista matando o petista. Estudo realizado pelo Grupo de Investigação Eleitoral GIEL, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, aponta um crescimento de 22% nos registros de violência política no país no primeiro semestre deste ano, em comparação com o ano eleitoral 2020. Nesse primeiro semestre, o GIEL já contabilizou 214 ocorrências de crime político. No mesmo período de 2020, foram apurados 174 crimes do gênero. E em 2020, ano sem eleições, houve 169. A projeção esperada é de que os números cresçam consideravelmente no segundo semestre, porque temos que ver que esse crescimento ocorreu muito antes de sequer se pensar em eleição. Acabou essa conversa de que o Centrão condena os arbítrios de Bolsonaro. Bolsonaro atacou o STF, o TSE, as urnas eletrônicas, com o Lira e o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Ciro Nogueira, o chefe da Casa Civil do Bolsonaro, ambos do Centrão, na convenção dele ontem. Então ele fez ameaças de golpe, atacou as urnas eletrônicas, atacou os ministros do Supremo, atacou os ministros do TSE, na frente desses dois, e eles bateram palmas. E o cenário mais provável que os militares preveem hoje para o pós-eleição é o de conflitos nas ruas entre os eleitores do derrotado e do vencedor. Muito provavelmente esse cenário ocorrerá se os derrotados forem os bolsonaristas, porque todos sabem que petistas já perderam várias eleições e nem por isso foram fazer arruaça ou cometeram qualquer violência. Então os próprios militares estão achando que vai haver violência política por parte dos derrotados na eleição e diz pelo menos a reportagem, que eles acham que as polícias vão dar conta dessas eventuais brigas. Se o caso se agravar, dizem os militares, pelo menos é o que diz a matéria, vão esperar os estados solicitarem o uso das Forças Armadas para intervirem. E um documento aponta que o orçamento secreto prejudicou 18 programas do MEC, do Ministério da Educação, e isso mostra como o orçamento secreto prejudica a população diretamente, tirando dinheiro da educação, tira dinheiro da saúde, de todas as áreas vitais, para comprar votos no Congresso, sobretudo para impedir o impeachment do Bolsonaro, né? E cresce a expectativa para saber a postura do Lula durante a campanha. Enquanto defende pautas controversas nos discursos, diz esse jornal, Correio Brasiliense, como a revogação da reforma trabalhista e da lei do teto de gastos, o programa de governo deve ser moderado. Analistas estão achando que o Lula vai pelo caminho de 2002 com um programa de governo moderado e sem surpresas. E o partido de Bolsonaro usou dinheiro público até para carro que desapareceu. Ou seja, o dinheiro do fundo partidário foi usado para várias coisas que não tem nada a ver com a atividade partidária. A prestação de contas da legenda indica que parte do fundo partidário de 53 milhões de 2021 foi destinada a ações como curso virtual fora do ar, e empresas de dirigentes dos seus familiares empresas de dirigentes do partido e de seus familiares receberam dinheiro público do fundo partidário para ajudar essas empresas particulares. Isso vai dar um grande problema. E por fim, o Adélio Bispo, suposto autor da suposta facada, não é? Porque há dúvidas sobre se a facada existiu mesmo ou foi uma armação, e o Adélio Bispo, autor da facada em Bolsonaro, pode ganhar liberdade. Peritos da Justiça Federal avaliam nesta segunda-feira se o autor da facada contra o então candidato Bolsonaro representa ou não risco à sociedade.
Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.